Muito bem-vindo ao Gabs Crypto Life. Eu sou Gabriel e vamos falar hoje sobre ele, o Bitcoin, aquele que rompeu o topo histórico agora, depois da vitória esmagadora do Donald Trump. Vocês estão vendo aí, ó, o Donald Trump ganhou não só por delegados, mas também por quantidade de votos. A vitória foi realmente incrível do Donald Trump para cima da democrata Kamala Harris, né? Então, se você quer saber para onde vai o Bitcoin, qual é a minha opinião, já clica no like desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma análise gráfica e me segue no Instagram, @GabsCryptoLife, QR Code está aí, ó, na tua tela, só escanear com o seu celular. Eu vou tentar hoje trazer uma análise um pouco mais curta, tá? Ontem eu acabei prolongando muito, mas se você quiser entender o cenário do Bitcoin depois dessa vitória do Trump, te aconselho a dar uma olhada no vídeo de ontem que está bem interessante. Vamos lá. Como eu já falei aqui, não tem como a gente deixar esse negócio do Trump para o lado. O Bitcoin ele impulsionou por causa do Trump. A gente chegou a fazer a máxima histórica dele lá em 75.397 dólares, tá? Essa aí foi a máxima que o Bitcoin fez. Depois de várias tentativas de romper o topo histórico, a mais recente lá no dia 29, onde a gente fez 73.600. Gabriel, por que o Trump é importante? Por que o Bitcoin rompeu o topo histórico por conta dele? Simplesmente porque ele é um pró-cripto nato, tá? Não só pelas políticas econômicas que destoam totalmente da Kamala Harris, da democrata, mas também por ser extremamente pró-cripto. Eu já trouxe lá no meu Instagram, trouxe no vídeo ontem, ele prometeu, entre outras coisas, uma reserva emergencial, uma reserva nacional de Bitcoin. Ele prometeu jamais criar uma CBDC, que é o que o Brasil está fazendo com o Drex aqui lá nos Estados Unidos. Ele prometeu jamais vender um Bitcoin. Entre outras coisas, ele insistiu que vai tirar o Gary Gensler da SEC para tentar diminuir essa perseguição da SEC ao setor criptográfico. Ele prometeu criar um conselho para aconselhar, enfim, aconselhar o governo americano nas coisas em relação às criptomoedas. Ele prometeu também uma relação mais amigável com a regulamentação das altcoins e das criptomoedas de maneira geral, diversas coisas que ele prometeu, e isso fez o preço explodir, tá? A entrada dos ETFs no dia de hoje e nas próximas semanas também pode fazer o preço do Bitcoin explodir. Mas o que eu falei ontem, eu espero uma alta absurda com o Trump nesse primeiro momento. Eu espero que a gente vá tocar os 100 mil dólares, tá? Essa é a minha análise. É claro que vocês têm que fazer a análise de vocês. Eu espero que nos próximos dias, até final de novembro, o Bitcoin toque os 100 mil dólares. Muito provavelmente isso vai acontecer após a reunião do Fed. Para quem não sabe, está marcada para daqui a um dia. A reunião do Fed vai ser amanhã. E a reunião pode sacramentar o corte na taxa básica de juros de 25 a 50 pontos. Se fala muito hoje em 25 pontos. Tá? E esse corte na taxa básica de juros é muito bom para o Bitcoin, é muito legal, porque os investidores eles tendem a tirar dinheiro, capital de ativos mais seguros e jogam em ativos mais arriscados para tentar alavancar capital. Então é muito interessante esse corte na taxa básica de juros, como foi lá atrás, no último corte, onde a gente viu o Bitcoin ter uma alta interessante também. Bom, vamos para o gráfico do Bitcoin. O gráfico do Bitcoin está subindo, mesmo com o DXY subindo forte. O DXY deu essa agulhada, o dólar subiu bastante. É até um pouco engraçado que a gente teve um erro do Google mostrando o dólar acima de R$ 6 hoje, quando na verdade ele opera ali em torno de 5,70, 5,71. Nesse momento a 5,70, 5,68. O Google apresentou esse erro, jogou o dólar lá para 6,18, chegou a 6,18. A verdade é que o DXY subiu muito, veio buscar o 105 e naturalmente quando isso acontece o Bitcoin cai. Mas isso não aconteceu, o Bitcoin continuou subindo. Com a vitória do Trump, eu acredito, como eu já falei, nessa alta espasmódica, mas eu acho que a gente vai ter um pullback forte depois. Depois que a gente bater certo patamar, seja ali entre 100, 111, 110 mil, acredito, ao meu ver, que a gente vai ter um pullback, porque o mercado não tem dinheiro para todo mundo. Então ele vai ter um pullback para o varejo, para os mãos de alfaces venderem, e eles recomprarem esses ativos a preço mais baixo. Então, ao meu ponto de vista, a gente vai ter esse pullback voltando ali para a região talvez de 80, 75 mil dólares, que é a região que a gente está vivenciando hoje. Nada demais. As altcoins é que mais tendem a ganhar com a vitória do Trump.
porque uma regulamentação mais amigável com as altcoins vão fazer as altcoins não sofrerem tanto, como a gente teve aí no dia de hoje. Se nós viemos aqui olhar o Crypto Bubbles, a gente vai ver diversas altcoins subindo consideravelmente hoje, tá? Muitas altcoins subindo hoje. Na verdade, o mercado inteiro está subindo, desde de middle caps, tá? A meme coins como a Pepe, como a Doge, a Solana subiu 12%, a SEI subiu, a Neiro subiu, enfim, Polygon subiu também, a antiga Matic. O mercado das altcoins, o mercado cripto em geral, estava muito ansioso por essa vitória do Trump. Então, não só é uma vitória do Trump, como uma vitória do mundo cripto. Eu estou extremamente feliz com isso. Vocês não fazem ideia de como eu estou feliz com isso. É claro que ver a mídia tradicional brasileira falar absurdos às vezes me irrita. Enfim, deixa a politicagem de lado, vamos focar na nossa análise gráfica e vamos voltar para o gráfico. O Bitcoin hoje, a análise gráfica perde um pouco o sentido, porque ele já largou absurdamente tudo que ele podia subir na nossa resistência. Ele sofre aqui uma resistência agora na região ali do topo histórico antigo, 73.600, e o próprio topo histórico de 75 aqui, tá? A tendência seria o Bitcoin retornar para pegar tração para continuar essa subida. Volto a falar com vocês, por mais que eu acho que o Bitcoin agora vai subir desproporcionalmente, eu acho que a gente vai ver alguns picos como esse. Vai ter uma correçãozinha, outro pico, uma correçãozinha, outro pico. Então, para quem quer entrar, aproveite essas correções, tá? É claro que eu acho que, com todo o respeito do mundo, tem que ser louco para estar embarcando pela primeira vez no mundo cripto agora, porque desde lá de trás eu estou falando para vocês, enfim, eu compro meu preço médio em Bitcoin, por exemplo, gera em torno de 20 e poucos mil dólares, tá? Então, vocês têm que fazer essas compras focadas no preço médio. Então, antes tarde do que nunca, quem quer entrar, entre, mas basicamente é isso que está segurando o Bitcoin no diário. Seria essa grande região de resistência formada por todos esses toques aqui, entre 70 e 73 mil dólares. E a gente vai precisar muito de uma ajudinha aqui do DXY. DXY, para quem não sabe, é o dólar, é o índice comparativo do dólar a uma cesta de moedas estrangeiras. Então a gente vai precisar de um recuozinho desse DXY para o Bitcoin ter um outro impulso, e muito disso pode acontecer com o corte da taxa de juros. Então espera até o dia 7, que se tiver isso tudo direitinho, o Bitcoin vai deslanchar ainda mais. Até porque, se a gente vier aqui olhar o nosso mapa de calor, a gente só tem liquidação de 116 milhões alavancado justamente lá em 75.972, que é basicamente acima do topo histórico atual. Então o mercado acredita que em poucas horas o preço vai buscar novamente esse ativo aqui, e aí com 116 milhões de alavancagem pode ser que a gente corrija um pouquinho mais acima. A gente ainda tem alguma liquidação ali em 74.750, cerca de 80 milhões de dólares, mas a mais expressiva está lá acima do topo histórico, tá? O nosso feeling grid segue na ganância, a minha análise irá para o medo, irá para a ganância extrema, isso é um fato, isso vai acontecer, tá? A máxima hoje do Bitcoin é o limite, o céu é o limite, mas eu acho que já não tem mais muita margem para onde subir, tá? Mas vamos supor que a gente continue alargando a banda de Bollinger. Eu acredito que seguir essa linha de tendência compradora seria natural para o dia de hoje. Então eu acredito que no dia de hoje a máxima seria ali a região de 77.500, 77.700, mais ou menos aqui em cima. Tudo bem? E a mínima, não acredito que chegue, mas a mínima seria recuar lá para a região de 63, 64 mil dólares. Eu acho que o máximo de mínima que a gente pode fazer no dia de hoje é recuar ali para a região de 70, 69.800. Então, se recuar para essa região, eu irei entrar. Bom, para quem estava me chamando de maluco e falando que isso aqui não era um padrão bandeira, era um padrão bandeira, basicamente entrega um mastro proporcional a esse. Então, se a gente sair daqui e ver aqui que a gente teve 11%, quando a gente rompeu, a gente teve quanto? 9,50%. Um mastro proporcional, como eu falei. Esses padrões bandeiras, quando eles aparecem, eles são bem interessantes, é uma boa maneira de você garantir seu lucro se você comprar nos toques, tá? Então é bom ficar atento que eles tenham aparecido bastante, tudo bem?
Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo não tenha confundido você, mas sim aberto os seus horizontes. Não deixe de curtir esse vídeo, isso me ajuda muito. E nos vemos na próxima análise amanhã, tudo bem? Se você quiser fazer alguma pergunta, vá lá no meu Instagram, me chama no direct que eu te ajudo aí a alocar os seus ativos. Bons trades a todos vocês. Lembrando, façam suas próprias análises.